Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vocês verão o resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal, deixa aquele like e vamos de resumo. Sexta-feira, 31 de dezembro. Gina diz a Pedro que seu pai morreu porque a ouviu dizer: "O bebê que estou esperando não é seu." Ela confessa que mentiu, ele pergunta por quê. Ela diz que queria ter ele de volta. Ela queria que ele a amasse. Ela implora por seu perdão e compreensão, mas nada justifica suas ações. Ela admite ter tido ciúmes por ele ter um filho. Ele diz que ela arruinou sua vida com suas mentiras. Ele finalmente diz que nunca mais quer vê-la. "O que você fez foi imperdoável. Não quero ver você aqui quando eu voltar." E ele sai. Nelson diz à sua equipe que eles precisam de uma reorganização para acomodar um novo chefe de loja. Ele pensava que Pedro era o mais qualificado. Ele terá que procurar outra pessoa se Pedro se recusar a oferta. Todos voltam ao trabalho. Irene desce para o café da manhã um pouco mais tarde do que o de costume. E André implica: "Irene não está com seu humor azedo como de costume." Gabriela pergunta onde ela estava na noite anterior e ela responde: "Em um lugar onde fui imensamente feliz e já não quero crítica de nenhum de vocês. Estou indo." Ela se levanta, sai da sala de jantar sem terminar de comer. Andréia olha para Gabriela e pergunta o que está acontecendo. Gabriela diz: "Alguma coisa com alguém." Mas ela não diz quem. Foi a resposta. Andréia diz: "Espero que seja alguém respeitável." Ernesto liga para Helena, ele quer conversar. E ela só pode à noite. Isso o incomoda. Pedro entra em um escritório de advogado para discutir o divórcio. Esté percebe que Gina discutiu com Pedro. Gina chora e diz que precisa ficar sozinha. Esther sai pela porta. Helena conta a Gabriela que Ernesto mentiu sobre trabalhar até tarde com Horácio. Gabriela diz que talvez haja outra mulher. Elas conversam brevemente sobre Irene e a possibilidade dela estar em um relacionamento. Samuel chega e pergunta sobre trabalhar o horário integral. Gabriela chama Samuel em seu escritório e diz que ele tem a bolsa da faculdade de volta. A mãe dela é amiga da esposa do reitor e ele pode voltar. Ele a abraça completamente emocionado. Ele quer beijá-la, mas ela se afasta. Andréia avisa Helena que encontrou uma governanta para ela. Ernesto aparece e quer conversar sobre a acusação de fraude. Ele quer resolver isso de uma maneira cordial. Ele quer que ela converse com Horácio. Ela concorda, Ernesto agradece educadamente e sai. Irene o espera no corredor. Irene começa a flertar, nenhum dos dois percebe a presença de Gabriela, que recua para não ser vista. Helena fala com Horácio no jantar. Andréia chega com Maru, a nova governanta. Andréia senta-se com Nicolas enquanto Helena mostra a casa a Maru. Samuel fala com Rosa, que quer vê-lo no jantar, mas ele se recusa. Pedro chega em casa na esperança de falar com Esther. Gina está sozinha. Sua mãe está na igreja para organizar as missas para seu pai. Ele aponta para um arquivo, a sentença de divórcio. Tudo o que ela precisa fazer é assinar. "Para mim, você não existe", diz ele. Ele pega as chaves e sai. Ela olha para os documentos e chora. Helena convida sua mãe para jantar. Andréia aceita. Helena diz a ela que as coisas logo teriam uma mudança radical. Ernesto ouve, entra na sala de jantar e finge que está tudo bem com eles. Ela o apresenta a Maru. Ele, então, sobe as escadas para pegar Nicolas. Gabriela e Perla conversam. Ela está chateada por terminar com Samuel. Ela sente falta dele. Pedro vai à igreja e explica ao padre a situação da paternidade e como não pôde deixar de pensar que seu pai não tivesse ouvido isso, ele estaria vivo. O padre Mátio fica chocado com a notícia, mas diz que ninguém morre por ouvir mais notícia. Domingo teve um ataque cardíaco porque estava doente. Pedro fica aliviado.
Ele diz a Pedro para perdoar e se livrar dos pensamentos ruins. Pedro manda uma mensagem para Helena e ela diz a Ernesto que foi Irene. Ele fica desconfiado. Ela diz que é sobre trabalho e ele ameaça ela. Não brinque comigo, porque farei coisas que não quero fazer. Ela entende o significado disso perfeitamente. Samuel conversa no dia seguinte com um colega sobre como funciona conseguir uma bolsa de volta. Perla liga para convidá-lo para a festa de Joaquim. Ele agradece, mas não se compromete a comparecer. Ernesto liga para Irene e pergunta sobre a mensagem que ela enviou a Helena. Ela afirma que Helena mentiu. Deve ter sido Pedro, uma mensagem do Pedro. Ele encerra a ligação. Gina liga para Nelson para dizer que confessou a verdade a Pedro. Ele não quer mais vê-la. Ele diz a Gina que Augusto também tem o direito de saber a verdade. Nelson manda ela empacotar suas coisas e ir para casa. Assim que Gina coloca a mala na cama, Esté entra no quarto. Gina diz que se sente melhor e vai para casa. Esté abraça ela brevemente. Irene pergunta a Gabriela se ela sabe o que Helena espera para deixar Ernesto. Gabriela diz que não. Espero que seja em breve. Luciana e Augusto estão tendo um problema com o carro e precisa da atenção de Pedro. Samuel faz uma visita a Andréia para agradecê-la por seus esforços para colocá-lo de volta na escola. Ele lhe traz flores. Ela diz a ele que não tem nada a ver com isso. Ele deduz que foi Gabriela e Andréia concorda, dizendo que ela não interfere nos negócios da filha. Samuel deseja a ela uma boa noite e vai embora. Naquela mesma noite, Gabriela está na festa de Joaquim, sem disposição para conversar. Samuel chega. Gabriela fica assustada. Perla diz que ligou para ele. Gabriela confessa que pagou as mensalidades. Ela se sente culpada por ele ter negligenciado os estudos. Samuel sente como se fosse tratado como uma criança por Gabriela. A mentira sobre sua mãe tornava tudo pior. A discussão dos dois foi alta o suficiente por toda a festa, mas os outros, curiosamente, ignoravam. Termina com ele dizendo a ela que iria receber seu dinheiro de volta no dia seguinte. Esté expressa sua preocupação com a gravidez de Gina para Nelson, dizendo que queria que seu neto fosse saudável. Nelson olha severamente para a filha. Rosa vê Samuel no armazém e sai para conversar. Gabriela vai para casa e André insiste em conversar com ela. André é muito compreensiva, sabe que Gabriela fez tudo por amor. Samuel admite estar apaixonado por Gabriela. O amor é cego. Ele pergunta a Rosa por que ela odeia tanto Gabriela. Ela se esquiva da pergunta, dizendo a ele que finalmente se divorciou e está livre de Modesto. Nelson critica Gina por não ter contado a verdade a Esther. Foi doloroso para ele ouvir Esther dar tanta esperança. Pedro janta com Augusto em um restaurante. Eles conversam sobre carro e Augusto e Luciano trabalham. Então Augusto pergunta como ele está. Ele diz ruim, e não apenas por causa do meu pai. E a Gina, o bebê dela, não é meu. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal, deixa aquele like, um beijo no coração, fiquem com Deus.